Eu queria começar fazendo uma pergunta. É claro que é uma pergunta retórica, né? Você só vai pensar sobre ela. Quem é o seu pior inimigo? Quem é a pessoa que mais lhe causa mal? Quem é aquela pessoa que quando você olha para ela, a vontade de fazer tudo menos de abençoá-la? Quem é aquela pessoa que às vezes te dá náuseas só de olhar? Tem gente assim. Tem gente assim. Quem é aquela pessoa que faz de tudo para te prejudicar? Quem é aquela pessoa que, se puder, quando você estiver passando, bota o pé na frente para você tropeçar e cair? Tem uma pessoa assim na sua vida? Sim ou não? Agora não é retórica não, agora eu quero ver uma resposta. Sim ou não? Eu acho que alguns disseram não, mas a maioria disse sim. Eu arrisco dizer que é assim para todo mundo. E essa pessoa, vou dar uma dividente agora, vou dizer quem é essa pessoa. Quer saber? Eu vou dizer quem é essa pessoa na tua vida. Calma que não é o teu vizinho. Não é aquela vizinha que fica lá na janela olhando tudo. Não, não é essa pessoa. Essa pessoa sou eu. No caso eu, não eu, Valdonier, mas o eu, você. Você é o seu pior inimigo. E nós vamos tratar sobre isso baseado no livro de Romanos, capítulo 8. Vamos ler a princípio só o primeiro versículo, depois nós vamos ler vários versículos. Romanos, capítulo 8. Vamos ler todos juntos, a hora que aparecer ali. Romanos 8, 1. Esse é um texto que tem uma mensagem muito forte, uma mensagem muito profunda para nós. Vamos todos juntos? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Senhor Deus, fala aos nossos corações nessa noite, ó Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. A carne é o seu pior inimigo. A carne não a matéria física, mas a carne o seu ser. Aquele ser que controla a sua vida. A Bíblia diz que é uma constante batalha entre o Espírito de Deus e a carne. Irmãos, o Espírito de Deus é algo poderoso, é Deus dentro de você. Deus, quando criou o homem, ele falou, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E para que você não tivesse dúvida disso, ele soprou em você parte dele, o Espírito de Deus. E a carne é um inimigo tão forte que ela consegue lutar contra o Espírito de Deus. Olha só. Quando nós olhamos o Velho Testamento, principalmente, nós vemos tantas batalhas que o povo de Israel venceu sem sequer levantar uma espada. Até mesmo porque nem espada tinham em alguma época, antes de Davi, na época dos reis. Quem dominava a arte do ferro eram os filisteus, fugiu o nome. Nem espada tinham, e Deus vencia suas guerras. Mas, contra o Espírito de Deus, a nossa carne consegue lutar. E não é uma vez ou outra não, irmãos. É constantemente. São todos os dias. Eu tenho certeza absoluta que aqui dentro hoje tem pessoas que não conseguem orar todos os dias. Orar que eu estou dizendo não é aquela oração antes de comer, né? Senhor, abençoe esse alimento, passe mal, passe bem, em nome de Jesus, amém.
É fazer uma oração consistente, de você gastar ali minutos e até horas conversando com Deus. É você pegar a Bíblia e ler, mas não é ler lá no Salmo 91 que já está preta de tanta poeira aberta na estante, que você já sabe de cor e salteado. Não, é ler com qualidade, analisar, deixar que a mensagem da Bíblia entre primeiro na sua mente, depois no seu coração. Depois faça você refletir sobre o que está sendo dito. Depois faça você refletir sobre o que você tem feito em relação ao que está sendo dito. Sabe por quê? Porque todo mundo aqui, ou quase todo mundo, tem que trabalhar. Alguns já estão aposentados, outros estão sem trabalho. Espero que aqueles que estão sem trabalho tenham vindo aqui pedir a Deus que abra uma porta. Mas as pessoas têm a correria do dia a dia. Eu não estou criticando ninguém, eu só estou dizendo um fato. E eu sei que é assim porque às vezes tem dias que eu não consigo sequer ler a Bíblia, sequer ter um momento de oração qualitativa com Deus. O que é isso? O inimigo, o diabo, o Satanás? Não. É a nossa carne. Não querendo ser aqui o advogado do diabo, mas coitadinho, tem hora que ele leva a culpa de coisas que ele não faz. Tem hora que a gente joga tudo para cima dele. Foi o diabo. Que diabo que nada. É a nossa carne. É o nosso querer. Porque nós realizamos aquilo que nós queremos. Salvo exceções, raras são as pessoas que fazem alguma coisa que não quer fazer. Ela pode ser induzida, ela pode ser seduzida, ela pode ser conduzida, mas na grande maioria das vezes, as coisas que nós fazemos, sejam boas ou sejam más, fazemos porque queremos. Não tem para onde fugir. Mas é preciso o quê? Deixar que a carne tome conta? Não. Nós temos, irmãos, que ajudar o Espírito de Deus. Nós temos que ajudar o Espírito Santo. Ele precisa de uma ajuda. Ele precisa que nós lutemos contra a carne. É preciso que nós lutemos contra nós mesmos. Esses dias aí teve aí uma chuvinha, né? Um friozinho. Vontade de ficar onde? Debaixo do cobertor, assistindo a Netflix, bota lá uma série. Dá vontade de fazer isso, de ficar na tranquilidade. Mas temos que trabalhar. Mas temos as nossas atividades. Mas temos que cuidar do bebê, temos que cuidar da casa. Temos que cuidar de tantas coisas. Mas às vezes nós esquecemos que temos que cuidar da nossa própria vida. O nosso próprio ser. Cuidar de si próprio. Irmãos, a Bíblia é um manual. Quer saber o que fazer para agradar a Deus? É só ler a Bíblia. Está tudo escrito aí, detalhadamente, tintim por tintim. Bem fácil de entender. Às vezes nós precisamos de um livro ou outro, né, pastor Sotero, para compreender que determinadas coisas se aplicavam melhor na época que foi escrita. Mas, se nós tivermos aí um pouco de disposição, nós vamos conseguir entender muito bem a palavra de Deus. Porque a Bíblia, ela nos dá solução não para os problemas teológicos. Ela nos dá solução não para os problemas filosóficos, sociológicos. Ela nos dá solução para os problemas de hoje, de agora. O que fazer nessa situação? Eu me lembro quando eu era adolescente, né, faz pouco tempo, tinha aí uma campanha, OQJF. Quem lembra disso, levanta a mão. Tô vendo, tô ficando velho mesmo. Ninguém lembra do OQJF? O que Jesus faria? Ih, rapaz, eu tô ruim mesmo. Então existia aí toda essa campanha. No seu lugar, nessa circunstância, o que Jesus faria? Ah, graças a Deus alguém lembrou aí, né? Irmãos, o que acontece é que às vezes nós trocamos a verdade da palavra de Deus por um prazer momentâneo. O que Jesus faria nessa circunstância? Bom, Jesus está no céu, ele é Deus, então tudo que ele fizesse
Era Deus fazendo. Não, irmãos, Jesus também foi homem. E ele viveu aqui na terra como homem, sujeito aos mesmos pecados que eu e você. E ele venceu para que nós pudéssemos vencer. Ele sofreu, e sofreu muito, para que nós pudéssemos vencer. Jesus Cristo traz uma mensagem muito grande no seu sofrimento, que às vezes nós não percebemos muito bem. Qual é a mensagem? Não troque o prazer momentâneo pela felicidade duradoura. Não é isso que às vezes nós fazemos? Hoje teve aí um almoço delicioso, maravilhoso. Parabéns aí ao pessoal que preparou o almoço. Depois teve uma sobremesa, né? Era um manjar com goiabada. Que delícia, irmãos. Que delícia. Muito bom, né? Irmão, sabe o que aconteceu? Agora, quando eu fui botar essa blusa aqui, eu tive dificuldade para botar, porque ficou apertado. Às vezes a gente troca o prazer, ou melhor, a felicidade duradoura, pelo prazer momentâneo de comer um doce. Sabendo que se comer doce todo dia, vai ter problemas de saúde, vai ter problema, né, de engordar. Então nós temos esse problema, nós temos essa dificuldade. O ser humano, o eu, a carne, ela procura, na grande maioria das vezes, o prazer momentâneo. E com isso, muitas vezes, destrói a felicidade duradoura. Jesus Cristo escolheu ter o sofrimento momentâneo para que eu e você pudéssemos ter uma felicidade duradoura, a vida eterna. O pastor falou aqui sobre, né, eu ser professor de inglês. Quando eu aprendi inglês, e aí eu participei de uma cruzada, e eu tive a felicidade de estar junto com o pastor Luiz Roberto, né, que foi aqui da igreja durante muitos anos, esposo da irmã Shirley. E eu aprendi, né, numa cruzada dessa internacional, sobre a palavra vida eterna em inglês. Que aí eu fui traduzir, eu achava que era eternal life. Mas eu aprendi que não é, eles não usam eternal life, que seria a lógica, né? Vida eterna. Eles usam everlasting life. Significa o quê? A vida que dura para sempre. É o conceito de vida eterna. Não é apenas uma coisa que vai acontecer depois que nós morrermos, mas é uma coisa que já começou a acontecer e vai durar para sempre. Algo, ou melhor, a vida que dura para sempre. E nós precisamos estar a cada dia nos preparando para vivermos, não no futuro, mas no presente, essa vida que dura para sempre. Por quê? Porque ela é algo importante para nós. E nós temos que tentar impedir que os prazeres momentâneos nos tire dessa felicidade duradoura. Nós vivemos, às vezes nós sacrificamos o futuro pelo prazer do imediato. Nós vivemos uma geração, a tal da geração mimimi, né? Se você olhou para a pessoa, fez um comentário, às vezes o pessoal vai brincar comigo assim, pô, pastor, tá meio gordinho. Aí quando acaba de falar o gordinho, já trava. Não, desculpa, pastor, desculpa. Porque as pessoas hoje têm algumas palavras que você está quase que proibido de falar, que é a geração do mimimi. Porque algumas pessoas acham que elas podem tudo. Não, eu posso tudo. Eu tenho que ser feliz com tudo. Eu estou à busca da felicidade. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não pode tudo, não. Na verdade, são poucas coisas que você pode. A maioria das coisas você não pode fazer. Não pertence a você. Tem pessoas por aí que gostariam de ter, né, homens principalmente, 2, 3, 4, 5 mulheres. Alguns até têm. Não sei como, para ter uma já é complicado, né, irmão? Cuidar de uma já é difícil. Não sei como é que esse cara consegue, às vezes, cuidar de 4, 5.
É dor de cabeça, certo. Mas tem gente que acha que pode. Tem gente que acha que pode, vivendo aí, vamos botar, ganhando 4 mil reais, gastar 10 mil por mês. E aí só vive enrolado. Então as pessoas sacrificam o seu futuro em troca de algo do agora. O diácono mais bonito dessa igreja, né, o diácono Belo, está aqui comemorando que conseguiu terminar de pagar a sua casa própria. Ficou um tempinho pagando, eu tenho certeza, porque é assim, demora. Mas conseguiu a sua felicidade duradoura. Talvez se ele tivesse pensado lá na hora de começar o quê? Eu vou entrar numa prestação que vai levar tantos anos, ele não estaria hoje comemorando, celebrando o seu bem que foi adquirido com tanto esforço. Nós precisamos, irmãos, estar alerta quanto a isso. O que é mais importante na sua vida? Agradar o seu inimigo ou trabalhar para a sua felicidade duradoura? Mas eu não quero ser apenas aqui, filosófico, eu não quero estar apenas aqui, divagando. Eu quero ir a detalhes, a ser mais preciso em algumas coisas. E eu quero que a gente fale, que a gente analise aqui 7 armas de destruição que nós temos. Só que essas 7 armas de destruição são 7 armas de autodestruição. Sabia disso? E tem pessoas que vão ver que estão enquadradas em todas essas situações, que usam todas essas 7 armas para se autodestruir. Tem pessoas que usam só algumas dessas armas. Vamos pensar sobre elas? A primeira é a vergonha. Tem gente que paralisa, né? Se você pede para ela fazer alguma coisa, ela paralisa. Ela chega a ter convulsões, ela chega a desmaiar. Fica branca, amarela, verde, passa mal, dá desinteria. Tem gente que tem uma vergonha tão grande que qualquer coisa que você pedir para ela fazer, que tiver que enfrentar um público, ela não faz, se torna até o teu inimigo. Se falar o meu nome lá na frente, eu nunca mais falo contigo. Eu já ouvi isso, irmãos, dentro de casa. Dentro de casa. Teve uma vez que eu falei assim, vou te chamar lá na frente para você falar, Deus me livre, se fizer isso, eu vou embora. Eu vou embora de casa. E a vergonha, às vezes nós temos uma vergonha muito grande que nos paralisa e que nos impede de fazermos coisas boas. Alguém já dizia que é melhor ter amigo do que dinheiro no bolso. É verdade. Porque tem coisas que para você fazer, o dinheiro não consegue comprar, não consegue te dar acesso, mas um bom amigo consegue. E hoje em dia tem uma palavra para isso, chama-se network. Quando você consegue ter amigos estratégicos em lugares estratégicos que vão abrir portas estratégicas. Será que a gente consegue fazer um bom network sendo vergonhoso? Não consegue. É muito difícil. Então nós precisamos o quê? Também não é ser desinibido ao extremo, Quem quiser, tudo bem, não tem problema. Mas pelo menos conseguir vencer a vergonha para se comunicar, para poder falar alguma coisa. A vergonha às vezes nos impede de falar para uma pessoa que está ao nosso lado sobre Jesus Cristo. Às vezes o nosso vizinho, seja da casa ou alguém do trabalho, está passando por um problema tremendo. E a gente tem vergonha de dizer para ele uma frase tão simples. Posso orar por você? Posso orar pela sua vida agora? Meu irmão, às vezes a única coisa que aquela pessoa está precisando é que você ore por ela. Mas a vergonha te impede de fazer isso. A outra arma de autodestruição são os pensamentos incontroláveis. Tem pensamento que a gente não consegue controlar. Ele é também chamado de pecado de estimação. Tem pessoas, e a grande maioria das pessoas tem aquele pecado de estimação, que ele não consegue se livrar. Vence um mês, às vezes fica meses sem praticar aquele pecado, daqui a pouquinho vai lá de volta naquele pecado. Às vezes, tem pessoas que
sabe da sua fraqueza, né, que é o pecado de estimação, e não consegue evitar que as coisas que levam para esse pecado fiquem vagando na sua mente. Ou às vezes assistindo, ou às vezes ouvindo, ou às vezes fazendo. Por exemplo, a pessoa que tem o vício de álcool, que é alcoólatra, e conseguiu vencer o vício. Essa pessoa jamais pode ir trabalhar num bar. Não, eu venci o vício, estou sóbrio há 789 dias. Arrumou, estou desempregado. Arrumou emprego aonde? No bar. Vai dar certo? Vai dar certo, irmão Belo, trabalhar no bar? Não vai dar certo. Por quê? A tentação vai ser muito grande. Então, a gente precisa aprender a controlar os nossos pensamentos incontrolados. Porque esses pensamentos, eles nos destroem a cada dia. Quer ver uma outra arma de autodestruição? A terceira, compulsão. E hoje em dia, vive-se a compulsão de uma forma tremenda, né? Isso aqui é compulsão, gente. Arrasta para cima, arrasta para cima. Às vezes a pessoa já está com o dedo até com cãibra já, de tanto arrastar para cima. Aí tu fala alguma coisa que a pessoa, ela, e tá ali no arrasta para cima. Você quer comer tijolo? Você vai viajar para a lua? Eu não estou nem te ouvindo, porque a compulsão é algo que domina as pessoas. Não só pelo celular, mas por qualquer coisa. Não há limite ao que vai fazer. Não há limite para nada. E a compulsão, ela nos deixa em situações terríveis. A gente vê que tem pessoas que dirigem usando o celular e aí de repente, bum, acontece acidente fatal. Compulsão é outra arma de autodestruição. A quarta arma de autodestruição é o medo. É diferente da vergonha. Tem gente que tem medo de qualquer coisa. Medo do escuro, medo da vida, medo da morte, medo do claro. Está claro demais, o que está acontecendo? Será que é um disco voador? O medo toma a pessoa de uma forma que ela paralisa. Ela não consegue fazer nada. A gente precisa ter muito cuidado com o medo. O medo, ele nos trava de uma forma que a nossa vida às vezes para. E às vezes nós perdemos grandes oportunidades por causa do medo. Eu tinha um medo muito grande de passar na rua Alcobaça. Mas eu me pelava de medo daquele lugar. Eu morria de medo daquilo lá. Para quem não sabe, aí está estranhando, Alcobaça é a rua que leva para o Chapadão. E para quem não sabe o que é o Chapadão, é uma das áreas mais perigosas da região. Pronto, falei. Eu morria de medo daquele lugar. Aí me roubaram o carro e levaram o carro para onde? Para o Chapadão. Lá para o Final Feliz. Atrás da igreja, irmão. Aí, um varão abençoado do Senhor da igreja, me roubaram o carro de manhã, eu fui pregar de noite na igreja. Aí o irmão abençoado, achando que estava me fazendo um grande favor, pastor, quer ir lá dentro pegar o teu carro? Eu te levo lá. Falei, irmão, cala a boca, rapaz. 10 horas da noite o cara queria me levar para dentro do Chapadão, e eu não conseguia passar na Alcobaça que fica lá de fora. E o medo, e as pernas. Eu falei, tá maluco? Quase que eu repreendi aquele irmão. Mas aí eu pesei, né? Falei, poxa, será que eu vou deixar o medo me impedir de recuperar o meu carro? Eu acho que o carro vale mais do que o medo, né? Aí venci o medo e fui. Mas você vai junto, né? Claro, pastor. Não sou maluco de deixar o senhor entrar lá sozinho. Aí eu fiquei com mais medo ainda. Mas fomos, irmãos. Não encontramos o carro, porque Deus já tinha trazido o carro de lá recuperado. Mas eu conheci aquele lugar. E vi que o medo existe, o perigo existe, ele é real e imediato. Mas o agir de Deus na nossa vida é muito maior do que tudo isso. E eu acabei ficando lá 3 anos e meio naquele lugar. E tenho ótimas amizades lá. Outra arma de destruição é a desesperança. Tem pessoas que já perderam, irmão. Perderam a esperança em tudo. Parece até um desenho antigo que tinha da hiena Hard. Ó céus, ó vida, ó azar. Tem gente que tudo é isso.
A pessoa já perdeu a esperança em tudo. Não adianta, não vai dar certo. Vamos fazer assim, não, isso não vai dar certo, já foi tentado. Vamos fazer daquele jeito, não, o fulano já fez, não vai dar certo. Sim ou não? Tem gente que é assim, a pessoa não tem mais esperança de nada, ela acha que acabou. Dia 30 de outubro, o Brasil acaba, né? A eleição, né? Tem gente que acha que dia 30 de outubro o Brasil acaba. Irmãos, não importa quem vai vencer, se é Bolsonaro ou se é Lula. O Brasil vai continuar e Deus vai continuar agindo na tua vida. Porque se você olhar para a Coreia do Norte, tem cristãos lá. Se você olhar para a China, tem cristãos lá. Se você olhar para o Irã, que a gente não fala muito, é pior do que na China e na Coreia do Norte, tem cristãos lá, morrendo todo dia por causa do cristianismo. Mas estão lá. E sabe o que acontece? Não diminui não, conforme era na igreja primitiva, quanto mais mata, mais aparece. É o poder de Deus na vida da igreja, irmãos. Não podemos perder a esperança. A sexta arma de destruição, da autodestruição, é a amargura. Como tem crente amargo? Pare o Senhor. Pare o Senhor nada, eu sou batista. Bom dia. Eu sou batista, irmão. Desde a barriga da minha mãe. Batistão mesmo, roxo. Aí me perguntaram, aí me viram lá na igreja, lá, né, capinando de bermuda. Cadê o pastor da igreja? Sou eu. Assim? Não está nem ornado? De bermuda, camiseta. Assim tu é o pastor da igreja? Sou. Deixa eu te perguntar, já falou em línguas? Sim, eu tenho um dom de línguas. Glória a Deus, aleluia, um pastor batista que tem dom de línguas. E quando foi isso, irmão? Constantemente, eu falo inglês, eu falo espanhol, entendo um pouco de francês, um pouco de italiano. Eu falo em línguas, sem nenhum problema. Domino 3 e entendo um pouco de outras 2. Não é disso que eu estou falando. Ou então é o quê? Atos 2. Vamos estudar a Bíblia que a gente vai entender muita coisa. Existe outro dom de língua? Existe também, mas um eu falo, um eu entendo. E eu só fui para a escola para aprender inglês. Os outros eu estou aprendendo que Deus está me dando aí a misericórdia. Mas tem pessoas que são amargas demais. Não pode. Tem pessoas que você tenta dar um bom dia, né? Aí agora saindo da questão do batismo, né? Bom dia, o que tem de bom nesse dia? Não vi nada de bom? Tem pessoas que só vê a amargura da vida. E um dos frutos do Espírito Santo, né, uma das questões do fruto do Espírito é a benignidade. Tem a benignidade e tem a bondade, que às vezes a gente confunde. Bondade é quando você faz o bem para os outros. A benignidade é quando você se torna o bem. Sabe aquela pessoa que você chega do lado dela, só em sentar do lado dela já dá prazer, já dá satisfação? É o contrário do amargo. Tem gente que quando... vem o fulano ali, ó, já sai para o outro lado. A amargura, irmãos, ela destrói muitas vidas. Ela destrói a nossa própria vida. E a sétima arma de autodestruição é a insegurança. Eu trabalho dirigindo, né? Tenho aí comprovado 600 mil quilômetros rodados. Estava observando esses dias, pastor. Tem 2 carros lá que já passaram de 300 mil quilômetros que eu coloquei ali. É muita hora sentado dirigindo. E uma coisa eu aprendi dirigindo. Você não pode ter insegurança. Vai errar ou vai fazer certo, faça com segurança. Porque às vezes se você errar com insegurança, você provoca um acidente fatal. A famosa bandalha, né? A pessoa vai fazer a bandalha, pelo menos se vai fazer, está errado, mas se vai fazer, tem a segurança do que vai fazer. O certo é fazer o correto. Mas quando nós fazemos qualquer coisa, nós não podemos deixar que a insegurança tome conta de nós. Às vezes a gente quer agradar, mas a gente está ali inseguro e acaba fazendo tudo errado. Às vezes a gente quer ter uma vida diferente, mas não, será que vai dar certo? Será que vai funcionar? Todo mundo ao teu redor está dizendo assim, ó, vai que vai dar certo. Você já fez os cálculos, está dando certinho.
Você já conversou com teu esposo ou esposa, os filhos, pais? Está tudo programado. Vai dar certo. Já orou? Já entendeu ali que Deus não foi contra nada disso? Mas aí bate aquela insegurança. Não vou não. E aí perde grandes oportunidades. E as oportunidades, irmãos, às vezes ela vem e passa. E depois nunca mais volta. Não deixe que a insegurança destrua a sua vida. Mas eu disse que era baseado em Mateus, né? Mateus 8. Agora, como se defender dessas armas? Como é que se defende de si próprio? Como é que eu faço isso, pastor? Vou para frente do espelho e começo a dar tapa na minha cara? Atiro no espelho, né? Porque não pode atirar em si próprio, senão dá ruim. Como é que eu faço isso? Para me defender dessas armas que eu mesmo utilizo contra mim mesmo. Mantenha aí em Romanos, capítulo 8. Vou citar vários textos de Romanos 8. O primeiro é do versículo 1 até o versículo 4. Primeira coisa, irmãos, para nós vencermos a vergonha. A vergonha é a primeira arma. Como vencer essa primeira arma? Lembrar-se diariamente o que Jesus fez por mim. Meu irmão, todo dia quando você acordar, você louva a Deus, você glorifica o Senhor e lembre-se do que Jesus Cristo fez por você. O que ele fez? Nenhuma condenação há. Você não está condenado a nada. Estou dando um tempinho para você refletir isso aí. Você não está condenado a nada. Não sou eu que estou dizendo. Está escrito ali, ó. Portanto, agora nenhuma condenação há. Só que tem um porém. Para os que estão em Jesus Cristo. Se você está com Jesus Cristo, diga amém. Para aqueles que não entenderam, eu vou repetir. Se você está com Jesus Cristo, diga amém. Então não tem condenação para você, meu querido. Não tem. Podem falar o que quiser. Quem está em Cristo não tem condenação. Aqueles que não andam segundo a carne, tem que seguir o que Cristo manda, correto? Porque não adianta dizer assim, ó, estou com Cristo, mas vai fazer tudo o contrário ao que Cristo ensina. Aí você está falando uma coisa e fazendo outra. Então, não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Próximo. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Mais um. Portanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne de pecado, ou seja, com a possibilidade de pecar igual a você, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Mais um, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, e não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. É simples, meu querido, é muito simples. Você quer vencer a vergonha? Lembre-se todo dia, Jesus está com você. É só você andar com Ele. É só você fazer tudo aquilo que Jesus Cristo quer que você faça. E todo dia você vai conseguir vencer a vergonha. A segunda maneira de vencer, a segunda arma, que é pensamentos incontroláveis, está em Romanos 8, 7 e 8. Pedir ao Espírito Santo para me dar pensamentos melhores. Meu irmão, não tem nenhuma invenção da roda. Está pensando em coisa errada? Pede para Deus te dar pensamentos bons. Está pensando em cometer pecado? Para de pensar em cometer pecado e pense em não cometer o pecado. Eu não posso... Quem é diabético, né? Eu não posso comer doce. Ai, meu Deus, o que eu faço, Senhor? Me dá uma luz, ó Pai. Que isso, irmão? É só não comer. Sabe que não pode? Não vou comer. Não quero nem olhar para doce. Vou ficar distante. É que eu falo de doce porque eu sou uma formiga. Minha esposa vive tentando me ajudar.
É simples, irmãos. É simples. Muda o seu pensamento. Para de pensar nisso. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência. Concupiscência é o desejo desenfreado de fazer coisas que às vezes não se deve fazer. Portanto, sem a lei estava morto o pecado. Mais o pecado, não, era o, desculpa, Romanos 8, versículos 7 e 8. Vamos ficar aqui só no capítulo 8 de Romanos. Esse é o Romanos 7, não é isso? É isso, vamos lá. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Mais um. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Quer agradar a Deus? Para de fazer as coisas da carne. Pensa diferente. Quer vencer os pensamentos incontrolados? Pense em coisas boas. Tudo que é do alto, tudo que vem de Deus, pensais. Não é isso que a Bíblia nos diz? A terceira arma de destruição é a compulsão. Como vencer a compulsão? Agora a gente vai mudar, vai para Gálatas 5:16. Para vencer a compulsão, irmãos, nós precisamos perceber que eu tenho uma nova habilidade. Tem gente que esquece disso, mas você tem uma habilidade tremenda. Sabe que habilidade é essa? Dizer não. É simples. Tem coisas que você só precisa dizer não. Não, eu não quero. Não, eu não vou fazer. Eu até quero, mas não vou fazer. Por quê? Porque está errado. Porque não devo. Porque isso não é correto. Porque isso não é ético. É só dizer não e se manter firme na sua palavra. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Andai em espírito e você não fará aquelas coisas com desejo desenfreado que você tem vontade de fazer. Você e eu. Porque tem hora que dá vontade mesmo de fazer coisas assim que Jesus tira esse pensamento da minha cabeça. Sim ou não? Agora, se nós andarmos no Espírito, comece a pensar no Espírito Santo. Começou a pensar besteira? Comece a pensar no Espírito Santo. O que JF? O que Jesus faria no meu lugar? Porque tem pensamentos, irmãos, que invadem a nossa mente, que a gente tem até vergonha de pensar em Deus. Tem até vergonha de pensar em Deus. Não vou nem pensar no Espírito Santo porque eu vou estar pecando, coitado. Vou trazer o Espírito Santo para dentro desses pensamentos. Aí é que você tem que pensar mesmo, que é para poder tirar esses pensamentos da tua mente e então você conseguir vencer a compulsão. A quarta arma de autodestruição é o medo. Romanos 8, novamente, verso 14 e 16. Como vencer o medo? Preste atenção, ó. Levar meus pensamentos a Deus sempre que estiver com medo. Eu aprendi cedo isso, irmãos. Eu era muito medroso quando era criança. E aí eu aprendi, lá quando embaixador do rei, lá com os 10, 12 anos, eu aprendi o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Andar me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. Irmão, quando eu começava a ficar com medo, eu já invocava logo o Salmo 23. Começava ali a pensar, o Senhor me guiando, o Deus é meu pastor, não vai me faltar coragem, não vai me faltar segurança, Ele vai me levar aqui por verdes pastos, Deus vai me fazer passar por tudo isso. E funciona, irmãos. Funciona. Se você já teve experiência nesse sentido, diga amém. Funciona. Porque a palavra de Deus é verdadeira. Está com medo? Eleve seus pensamentos a Deus. Busque ao Senhor, que esse pensamento vai embora. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá.
Não é que ele vai te esquecer, não é que ele vai te deixar de lado. Ele vai fugir, ele vai sair correndo de você. Tem muita gente que tem medo do diabo. Não tem medo do diabo não, irmão. Por que vai ter medo do diabo? O diabo é que tem medo de você. Se você estiver sendo guiado pelo Espírito Santo, todos os dias, sujeitando a tua vida a Deus. A quinta arma é a desesperança. A desesperança, Romanos 8, 17 e 18. Está com desesperança? Foca naquilo que dura, não no momentâneo. Pensa no que vai durar por mais tempo, não no que vai acontecer agora. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Próximo. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. O filho pródigo, lá na Bíblia, cometeu um erro terrível. Ele matou o pai dele de desgosto. Porque herança você só recebe de alguém que já morreu. Então ele falou assim: pai, para mim você está morto, me dá aqui meu dinheiro. Que ele nem tinha tanto direito assim, que a herança era para o mais velho. Ele não era o mais velho. E aí ele pegou o dinheiro lá e foi fazer o que com o dinheiro? Foi torrar, irmãos. Gastou com um monte de besteira. E gastou o dinheiro todo. Todo. Acabou com tudo. Torrou tudo. Até que ele ficou desesperançoso. Não tinha mais para onde ir. Não tinha mais esperança. Ele trocou algo que era para durar muitos anos, a herança do pai, por prazeres momentâneos. E qual foi a conclusão disso? Gastou tudo e foi parar no fundo do poço, no meio do chiqueiro. Até que no momento de sobriedade, ele focou, ele pensou naquilo que dura. Os empregados do meu pai estão todo dia lá trabalhando e recebendo salário. Vou lá me humilhar perante meu pai, pedir perdão e pedir a ele a oportunidade de ser um trabalhador dele. Graças a Deus que ele fez isso, irmãos. Às vezes a gente precisa tomar uma posição de humildade, se humilhar mesmo, para poder consertar algumas coisas na nossa vida. Como vencer a sexta arma de autodestruição, que é a amargura. Romanos 8, versículo 19 até o 25. Como é que nós fazemos? Nós precisamos relembrar que Deus é bom e está no controle da nossa vida. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. O que quer dizer esse texto aí? Qual é a expectação da criatura? Criaturas são todas as pessoas que Deus criou. As pessoas, os seres, os animais. Elas esperam a manifestação de quem? De Deus? Não, dos filhos de Deus. Quer dizer que as pessoas que estão ao seu redor têm uma expectativa em relação a você por ser servo de Deus, sabia? Elas esperam o melhor de você. Elas esperam que você vá fazer aquilo que a Bíblia diz que você tem que fazer. Elas não esperam muito, não. Eu já ouvi pessoas dizer assim: olha, eu posso fazer isso aqui de errado, você não. Creio que você também já ouviu isso. Mas infelizmente, na minha vida, eu também já ouvi pessoas dizerem: tu não é crente, por que você está fazendo isso? A criação de Deus espera que os filhos de Deus manifestem a glória de Deus. Você tem um papel muito importante, meu irmão. Deus é bom. Como que você prova para alguém que Deus é bom? Sendo bom. Tu não é filho de Deus? Tu não é servo de Deus? Tu não é cristão?
Próximo versículo. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Mais um. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Mais um. Porque em esperança fomos salvos. Ou a esperança se vê, ou a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém se vê, porque o que alguém vê como esperança. Desculpa, irmão, vou ler de novo. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê como o esperará. Mais um. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E o que nós esperamos? A salvação em Cristo Jesus. Quando morrermos, estarmos com Jesus. Nós esperamos isso, mas nós temos que viver isso. Enquanto esse dia não chega, eu sigo aqui, vivendo e colocando em prática tudo aquilo que a palavra de Deus me ensina. E quando eu faço isso, eu consigo vencer a amargura. Porque a Bíblia diz que Deus é amor. Como podemos dizer que amamos a Deus a quem não vemos, se não amarmos o nosso irmão a quem vemos? Então a criatura está esperando. Está esperando o quê? Você ser bom. Você ser aquela pessoa que alguém diz assim: eu gosto de estar perto de você, eu gosto da sua amizade, eu gosto de quando você fala alguma coisa, porque a sua palavra me traz alento ao coração. Eu gosto quando você ora por mim, porque eu sinto uma paz interior. Irmãos, nós, como cristãos, precisamos ouvir isso constantemente em nossa vida. Quando nós ouvimos isso, é sinal de que nós estamos vencendo a amargura. Como nós vamos falar de Jesus para as pessoas se formos amargos? Se formos aquele tipo de pessoa que ninguém quer estar perto? Benignidade. Você ser bom, não apenas pelas coisas que você faz, mas pelo seu estado de espírito. Você glorificar ao Senhor. Você ver o lado bom das coisas. Aquela história do copo pela metade, né? Um copo pela metade, está quase cheio ou está quase vazio? Depende, se você for uma pessoa amarga, vai estar sempre quase vazio. Mas se você for uma pessoa sem amargura, ele vai estar sempre quase cheio. E para nós finalizarmos e vencermos a sétima arma da autodestruição, que é a insegurança, precisamos confiar que Deus nunca, preste atenção nessa palavra, nunca, Deus nunca irá parar de te amar. Nunca, irmãos, nunca, nunca, nunca. Mas pastor, eu pequei, Deus te ama. Mas pastor, eu fiz coisa errada, Deus te ama. Pastor, a minha vida toda é um erro, Deus te ama. Pastor, a minha vida toda é de pecados que não dá nem para dizer Deus te ama. Pastor, não interessa, você pode dizer o que for. Deus te ama. E não é o amor da boca para fora, igual a gente vê muitos homens falando com mulheres, ou mulheres com os homens, e vice-versa, e o que mais aparecer por aí. Não é esse tipo de amor, não. É o amor que Deus fez o seguinte: para provar que eu amo, o meu filho vai morrer no seu lugar. Para provar que eu amo, eu vou derramar o sangue que corre dentro de mim, né, no caso de Jesus, para que você possa entender o que é amar, que é doar-se, que é dar-se. É esse amor que eu estou falando.
Não é o amor da poesia, né? Não é o amor que não alcança as pessoas. Estou falando do amor real e verdadeiro. Não importa como você viveu a tua vida até hoje, Deus te ama. Não importa qualquer coisa que você tenha feito há 10 anos atrás, 20 anos atrás, 30, 40, 50 anos atrás, não importa o erro, o pecado que você cometeu quando tu era um adolescente, hoje você já é idoso, não importa. Talvez esse pecado, esse erro, esteja martelando na tua vida há anos e anos e anos. Não importa, Deus é amor. E você precisa absorver esse amor, compreender esse amor, viver esse amor, que com certeza você vencerá toda a insegurança na sua vida. Toda. Quer um exemplo disso? Pedro, o apóstolo Pedro, era valente, né? Pegou a espada, cortou a orelha lá do soldado. O cara era bom. O cara estava ali pronto, pedra 90, só enfrenta quem aguenta. O cara estava pronto para tudo. Pedrão. Quando Jesus foi preso, o que Pedro fez? Conheço não. Nunca vi mais barbudo nem mais cabeludo. Esse Jesus não, a senhora está enganada, não era eu não. O camarada que estava com ele parecia comigo, mas não era eu. Pedro negou a Jesus. Que vergonha para Pedro. Que vergonha. Que vergonha para mim quando eu neguei a Jesus. Eu já neguei a Jesus algumas vezes na minha vida, irmãos. Que vergonha para você quando você negou a Jesus, porque eu sei que você já negou a Jesus algumas vezes. Mas graças a Deus, que Deus nos ama tanto, a mim, a você e a Pedro, que Ele dá a oportunidade do arrependimento. E Pedro pegou essa oportunidade, se apropriou dela, se arrependeu e viveu uma vida para Cristo, a ponto de, ao morrer, ele falou assim: por favor, dá para vocês me crucificar de cabeça para baixo, que eu não sou digno de morrer da mesma maneira que o meu mestre morreu? Entregou a própria vida por amor àquele que tanto o amou. O amor de Deus, ele faz algo tremendo na vida de cada um. E meu querido, agora para concluir, eu digo para você o seguinte: não importa, não sei o que Deus precisa fazer na sua vida. Eu não sei o que tem feito você se autodestruir de uma forma tão tremenda. Eu não sei o que tem abalado a sua vida e a sua estrutura. Mas eu sei do seguinte: a solução para todos os seus problemas está em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus você pode vencer todas essas armas de autodestruição e ser uma pessoa mais feliz. Não é no futuro, é no agora. Você pode ser feliz pobre, você pode ser feliz rico, você pode ser feliz com saúde, você pode ser feliz doente, você pode ser feliz casado, você pode ser feliz solteiro, você pode ser feliz empregado, você pode ser feliz desempregado, você pode ser feliz sem sentir dor, pode ser feliz com dor. Não importa qual é a situação, porque a situação não faz você. Você não é a sua situação. Você é aquilo que você decide ser. E se você decidir ser um salvo em Jesus Cristo, você será. Se você decidir ser um perdoado por Jesus, você será. Mesmo que você seja um membro de igreja há tantos anos, ou mesmo que você nunca quis ser um membro de igreja. Cristo quer o melhor para você. Ele quer que você tenha a vida que dura para sempre, que é a vida eterna, mas Ele também quer que você comece, que você desfrute dessa vida, aqui, na terra, junto com a sua família e junto com seus irmãos. Abaixe a sua cabeça e converse com Deus nesse momento. Coloque diante dele tudo aquilo que você tem vivido. Se por um acaso você entendeu
que você tem usado alguma dessas armas contra si próprio, eu não vou pedir que você venha aqui à frente, mas eu vou encorajar a você a fazer um acordo com Deus, fazer prova com o Senhor. E a prova é o seguinte: Senhor, se tu me ajudar a vencer essas dificuldades que eu enfrento, esses problemas que eu enfrento, eu vou te seguir fielmente a cada dia. Senhor, se tu me der força para fazer acontecer na minha vida, eu vou te seguir a cada dia. A minha vida vai ser diferente. Porque, meu irmão, meu amigo, está na tua mão. Ninguém pode fazer por você. Ninguém. A mudança da vida da pessoa, ela nunca é de fora para dentro. Ela sempre é de dentro para fora. É você decidir mudar e você efetivar essa mudança. Ninguém vai fazer você ser diferente. Pode tentar, você pode até demonstrar que é diferente para agradar alguém, mas lá dentro, você é quem você é. E a mudança só acontece quando você decide que ela vai acontecer. E hoje, nessa noite, Jesus quer que você promova essa mudança, porque Ele é aquele que pode potencializar essa mudança. Ele é aquele que pode fazer com que ela de fato aconteça. Você só precisa dizer: Senhor, eu quero mudar. E eu vou mudar a partir de hoje. Nós vamos estar louvando a Deus.